Olha, é importante a gente ter isso que ele acabou de dizer, né? A gente se permitir esse tipo de coisa. A gente não é... Eu não sou especialista, não sou psiquiatra, né? Não tenho formação, CRM, nada disso. Mas eu digo que a gente precisa se permitir o sofrimento, não é? A mesma coisa, que eu trabalho muito comigo, e isso é até uma experiência pessoal. Eu tenho dificuldade de ser ajudado pelas pessoas. Eu acho que eu que tenho que ajudar. Eu tenho uma dificuldade imensa de dizer assim, olha, você pode me ajudar, eu estou dependendo disso, preciso ir ao médico, preciso... Eu tenho dificuldade, né? Agora não tanto mais, né? Porque isso antes para mim parecia uma fragilidade, não é? É terrível isso, né? A gente que é padre, então padre, você sabe que padre acha que é super-humano, né? É super-herói. Padre acha que ele tem, assim, todas as resoluções do mundo, mas não tem nada, né? Ele tem, assim, a graça de Deus que vive com ele. Mas eu acho que isso que ele disse é bonito, você permitir que é um momento de dor, é seu esse momento. Ninguém pode ficar dizendo, não chora, não faz isso não é legal. Isso é terrível, não é? Eu já fiz a experiência de chorar com a pessoa que está sofrendo ali. Que você estava atendendo? E como é que foi isso? É uma experiência, porque para mim foi entrar na dor dela e tentar... porque o sofrimento era tão grande que você acaba se comovendo, você se comove com aquela situação, né? E qual foi a reação da pessoa? Ela achou que você estava sendo fraco, não? Quando ela se sentiu bem? Não, ela simplesmente, naquele momento, o silêncio. Nossa, que experiência bonita deve ter sido. Porque diante da morte é o silêncio, você não tem o que falar, a não ser os elementos da fé, né? As palavras que você consegue falar são os elementos da fé, da esperança, mas o contrário a isso é o silêncio. Eu tenho dificuldade de falar alguma coisa para as pessoas, por exemplo, quando eu vou fazer as exéquias, mas eu vou falar a partir de dois elementos importantes da nossa vida cristã, que é a fé e a esperança. É as únicas palavras que nos confortam nesse momento. O restante é o silêncio. Você sabe que isso que o senhor está dizendo é importante porque, assim, a gente tem que aprender isso por experiência própria também, a ser um suporte para o outro, né, num momento como esse. Você ser suporte, né? O fato de você chorar com a pessoa, por exemplo, eu acho que isso foi um gesto muito bonito, né? Muito delicado e muito verdadeiro. E, ao mesmo tempo, demonstrando a sua fé. Então, eu acho que a gente tem que viver esse suporte para o outro, entender que o outro precisa disso, né? E senão a gente começa também a achar que só a gente pode sofrer, só a gente fica... amadurecendo uma culpa que, na verdade, ela nem precisaria existir. Aquilo que o Ivan Capelato disse, né? É raiva, medo e culpa. Deixa vivenciar isso porque é assim mesmo que funciona, não é? Exato, é só a partir da experiência vivida que você consegue superar a dor. Claro, sem dúvida. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Padre Valmir, que é reitor do Santuário, lá das Almas, lá em São Paulo. Daqui a pouco ele vai explicar até um pouco melhor para a gente sobre como que vai funcionar melhor lá no dia 2, no próximo domingo. Enquanto isso, eu gostaria até de acessar alguns e-mails aqui, como, por exemplo, o Júlio, ele é de Igarapava, no interior de São Paulo. Ele diz assim, estou assistindo nesse momento o programa e para superar a perda temos que, de fato, ter bastante fé e acreditar em Jesus, nos seus ensinamentos e acreditar, veja bem o que ele diz, e acreditar que um dia iremos ressuscitar com ele que ressuscitou dos mortos. Ele diz assim, é difícil, mas tem que ter esperança, ler os evangelhos e entender o significado da perda com muita oração. Muito obrigado, viu, Júlio? Isso é assim mesmo que as coisas funcionam. A Célia Maria Santos, é de Campinas, ela diz, bom dia, Padre Air, peço sua bênção, oração por mim mesmo, por toda a sua família, principalmente pela minha mãe, que está muito triste com a perda da minha irmã, que faz 3 anos que faleceu. Veja só, não é? Pessoas que... Todos os nossos telespectadores hoje têm alguma questão em relação a essa questão da perda, até porque nós estamos falando disso, né? Rose Bergamini, de Campinas, ela diz assim, gostaria de dizer hoje, Padre Air, que o meu coração está doendo por situações que não entendemos, mas estou esperando a resposta de Deus. E ela diz assim, interessante esse santuário, né, que o Padre Valmir fala. Amo e sinto muito bem orar pelos meus antepassados. Ela pergunta, aqui em Campinas
tem esse santuário? Aqui em Campinas eu acho que não tem. Lá em Campinas não sei se tem. É só em São Paulo mesmo. A gente pode dar uma olhada, se tiver a gente entra em contato com você. Depois ela pede aqui para a entronização do Sagrado Coração de Jesus. Depois a gente pode responder para você também no e-mail aqui, tá bom? Temos e também mais um e-mail aqui, é da Terezinha de São Paulo. Ela, bom dia a todos nós, bom dia Padre Air, bom dia Padre Valmir. Peço oração pela minha família, pela minha filha Graziela, que está se preparando para o vestibular, e para o Padre Michel, que faz aniversário amanhã. É de fato, o Padre Michel, missionário do Sagrado Coração, faz aniversário amanhã. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta para encerrar um pouco esse assunto, né? Conversar melhor sobre esse assunto, dar um fechamento àquilo que a gente tem conversado. Quero só lembrar o seguinte, hoje, 31 de outubro, último dia útil do mês, ainda dá tempo de você fazer a sua colaboração. Se você que é sócio evangelizador ainda não fez a sua colaboração esse mês, dá tempo. Vai lá e a gente vai te agradecer muito e Deus, obviamente, vai te abençoar cada vez mais. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até mais.